Digite 2, depois o 7. É 27, 1, 2, 3, é 27, 1, 2, 3. Olá, obrigado a você que está acessando o nosso site e assistindo aí o nosso vídeo. Hoje nós vamos responder algumas perguntas de eleitores que temos encontrados na rua, nos nossos bate-papos, nas nossas caminhadas. Bom, primeira das perguntas, uma das mais polêmicas, das quais a gente está levando em reuniões, é se o vereador é o representante do bairro. Bom, acerca disso, nós temos que separar duas questões, o dever ser do ser. Quanto ao dever ser, estabelece aquilo que está descrito em lei, precisamente no artigo 30 da Constituição Federal. Sendo assim, o vereador não é o representante do bairro. Por quê? No Brasil, na nossa legislação, nós não temos o voto distrital, como, por exemplo, ocorre nos Estados Unidos. Lá, o político ele é o representante daquela localidade que o elegeu, porque existe o voto distrital. Isso não ocorre no Brasil. O vereador ele é representante do povo junto à Câmara Legislativa Municipal dentro da circunscrição do município. Logo, ele exerce o mandato legislativo em favor, em representação ao povo do município. E quem é o povo do município? Todos aqueles que são naturais do município, nasceram naquele município onde o vereador exerce o mandato, e aquele também morador do município, mesmo que tenha nascido em outra localidade. O representante do bairro é o presidente da associação de moradores, são as comissões de bairro, assim como o síndico é o representante do condomínio. Agora, quanto ao ser, há uma tendência natural, principalmente no Brasil, de que o vereador tenha uma expressão de voto muito maior, uma quantidade de votos maior em determinadas localidades. Logo, a sua tendência natural é zelar, cuidar com maior atenção para essa localidade. Mas isso não seria normal, correto? Por quê? Quando eleito, no exercício do mandato legislativo, ele tem que zelar por todas as localidades. Nós temos 10 vereadores, mas nós não temos 10 bairros de Santo Amaro. Imaginemos que cada um desses vereadores fosse o representante de um bairro de Santo Amaro, como ficaria aqueles bairros sem representante. E isso é o que está ocorrendo na nossa cidade. Portanto, nós precisamos separar essa questão para que fique bastante clara na cabeça do eleitor que é uma obrigação do vereador zelar por toda a cidade e ter atenção com as pessoas, ter atenção dentro das suas atividades, das suas funções, cumprir a sua função enquanto servidor público. Digite 2, depois o 7. É 27, 1, 2, 3, é 27, 1, 2, 3. Muito bem, vamos continuar aqui nosso bate-papo de perguntas e respostas no nosso site. Uma próxima pergunta que é: qual é a função do vereador? O que exatamente o vereador faz na Câmara Legislativa? Bom, para dar uma introdução a essa resposta, quero dizer às senhoras e senhores o seguinte, que a competência do município está descrita no título 3, capítulo 4 da Constituição Federal, precisamente nos artigos 29 a 31. E a função, as atividades do vereador são aquelas descritas no artigo 30, incisos 1 a 9 da Constituição Federal. Que basicamente o vereador tem 4 funções. A primeira delas é a função legislativa. Nessa função, o vereador é responsável pelas proposições de lei municipais. Ele cria, promove leis municipais, leva a apreciação da Câmara para aprovação e também suplementar a lei estadual ou federal naquilo que for cabível. Essa é a função legislativa. Uma outra função bastante importante, talvez uma também das mais importantes do vereador, é a função assessorativa. Nessa função, o vereador tem a missão de assessorar o executivo. É nessa função que o vereador desenvolve os projetos que vão trazer benefícios para a cidade. Ou seja, através dos projetos, da representação junto à Câmara Municipal de toda a população, dos bairros, da cidade, das vias, o vereador vai
fazer captação de recursos através de projetos próprios, exclusivos ou através de convênios dentro dos editais que são estabelecidos previamente pelo governo federal, governo estadual, buscar recursos, buscar através de novos projetos, dentro daquilo que a lei permite, nas parcerias público-privadas, que também isso é possível, é missão do vereador. Dentro dessa função assessorativa, o vereador atende toda a demanda da população, faz requerimentos, que são as chamadas também indicações, ou seja, leva através de informações ou pedidos ao executivo para poder atender ou não a demanda levada do vereador em nome da população. Quanto às indicações, o que são as indicações? O vereador pede ao prefeito, ao secretário. Nessas indicações, não há necessidade de se levar à apreciação do plenário da Câmara. Logo, o prefeito pode ou não, tanto o prefeito quanto o secretário, pode ou não atender, sem que, para isso, apresente as justificativas. Dentro do princípio chamado reserva do possível, criado no direito alemão, o prefeito, o executivo, ele vai fazer aquilo que o município tem condições de fazer. Portanto, a importância do vereador desenvolver projetos que vão assessorar o executivo consiste exatamente nisso, porque a mera indicação vai depender de demanda de recursos, de disponibilidade de recursos para que o prefeito ou o secretário atenda aquele pedido, aquela necessidade que está ali latente no bairro, na rua, na via, na praça, na iluminação. Os projetos, não, os projetos são diferentes, são coisas mais amplas. Nos projetos, o vereador apresenta os projetos, leva a apreciação e pode, através disso, captar, auxiliar a captação de recursos que vão demandar obras de maiores montas. A próxima função do vereador é a função julgadora. Nela, o vereador julga, por exemplo, os atos da Câmara Legislativa, julga os processos que correm também contra os próprios vereadores, julga o prefeito. Essa é a função julgadora da Câmara Legislativa. Na função fiscalizadora, função de extrema importância, pois é nela que os vereadores vão fiscalizar os atos do Executivo. Ou seja, ele fiscaliza toda a atividade do prefeito, dos secretários. Fiscaliza aonde estão empregados os investimentos, os recursos captados, os empréstimos realizados, quando necessários e aprovados pela Câmara. Exerce o poder fiscalizador. Pronto. Essas são as 4 funções básicas que o vereador tem. Podemos acrescentar uma quinta, que é indispensável ao vereador, que é o atendimento à população. Sobretudo nas cidades do interior, que a carência é muito grande, a população precisa ser atendida para ver se aquele pedido pode ser ou não ser realizado, precisa ser ouvida através dos representantes de bairros, das associações, das comissões de bairros, das comissões de festas, e o vereador vai levar essa demanda, levar essa necessidade, esses pedidos, à apreciação do plenário, à apreciação do prefeito, dos secretários, ou buscar soluções fora do município para que possa ser implementado e sanar a demanda. Digite 2, depois o 7, é 27, 1, 2, 3, é 27, 1, 2, 3. Olá, hoje vamos responder uma pergunta bastante simples, que já é do conhecimento de muita gente, mas tem pessoas que não sabem, até porque ela surgiu das ruas. E aí vamos colocar aqui também no nosso site, para que possa esclarecer aquelas pessoas também que precisam de conhecimento. Qual é a diferença entre mandado e mandato? Uma pergunta simples, mas que pode confundir também muita gente. O mandado ela é uma ordem emanada de uma autoridade judicial ou administrativa. Mandato é um instrumento procuratório, é um ato de procuração cedido a alguém. Por exemplo, ao vereador, ele exerce o mandato legislativo, ele exerce a procuração que o povo do município lhe outorga para que exerça em seu nome a representação junto à Câmara Legislativa.
ok? Mandado, ordem emanada de autoridade judicial ou administrativa. Mandato, instrumento procuratório. A procuração outorga do povo do município para que o represente. Então, mandato, procuração outorga do povo para fins de representação junto à Câmara, junto ao Executivo e assim trazer benefícios para a população. Digite 2, depois o 7, é 27, 1, 2, 3, é 27, 1, 2, 3.